crianças, tudo bem? Estamos aqui para uma aula de matemática. Vamos falar de números. Vocês estão vendo aqui nosso varal com vários números. Mas antes de falar dos números, quero contar uma historinha para vocês. Bem antigamente, há muito tempo atrás, os números não existiam. Não existiam os números. Ninguém sabia escrever os números. Ninguém sabia o que eles significavam. Sabe como que as pessoas faziam quando elas queriam contar o que elas tinham? Por exemplo, se ela criava animaizinhos e ela queria saber quantos animaizinhos ela tinha lá no pasto, o que ela faria? Ela imaginava, como é que eu vou marcar a quantidade de bichinhos que eu tenho lá no pasto? Ela pensou, bom, eu posso pegar pedrinhas. Para cada animalzinho tem uma pedrinha. E aí assim foi fazendo. Para cada animalzinho que ela tinha, ela colocava uma pedrinha. Só que aí os animais foram nascendo, foram aumentando. E de 10 animaizinhos, ele passou a ter 20, a ter 30, a ter 40, 50 e foi aumentando. E aí eles começaram a perceber que ficava muito difícil carregar um saco com um monte de pedras, porque cada pedra significava um animalzinho. Aí eles viram que não daria certo. Carregar pedras para contar os animaizinhos não dava certo. Aí inventaram uma outra maneira. Que tal gravetos? Pedacinhos de madeira, galinhos de árvore. Então, para cada animalzinho, um galinho. E eles perceberam também, de novo, que eles iam carregar muitos galinhos, porque os animais estavam aumentando. Não deu certo. E aí, eles pensaram assim, vamos fazer marquinhas na parede ou na árvore para cada animalzinho que fosse nascendo, a quantidade de animaizinhos que cada um teria. E aí eles viram que virava uma confusão, várias marquinhas. E aí, com tudo isso foi acontecendo, eles começaram a perceber que teriam que ter uma outra maneira de contar os animais, de contar as coisas que eles tinham, não só os animais, as outras coisas que eles tinham também. E aí, depois de muito tempo, surgiram os números. Ficou muito mais fácil, né? Do que carregar pedrinhas, do que carregar gravetos, do que ficar fazendo marquinhas na parede, nas árvores. Então, os números surgiram para facilitar a nossa vida. E aí, no meio de tudo isso, dessa história toda, a gente sabe que os números estão presentes em todos os lugares, na nossa casa, na rua, nos hospitais, no shopping, no mercado, na farmácia, nas lojas, na sorveteria. Todo lugar que a gente vai tem número, até com a gente mesmo. Por exemplo, o número da minha blusa, não é? Para eu comprar uma blusa, eu tenho que saber o tamanho, se é grande, se é pequeno, se é médio, tem o número da blusa também, se é 40, 42, tem número. Se eu vou comprar um sapato, também eu tenho que saber o tamanho. E geralmente o tamanho a gente compra pelo número. Dá uma olhadinha no seu sapato, lá atrás. Tem o número do papai, da mamãe, não é? Quando a mamãe vai fazer um bolo, por exemplo, lá tem a receita. E a receita vai dizer para ela, não é que ela vai colocar, por exemplo, quantas xícaras de trigo? Lá tá marcando a quantidade. É número, é matemática. Quantas colheres de manteiga? É quantidade, é número, é matemática. Quantas colherinhas de fermento? É matemática, é quantidade. Quantos ovos ela vai usar? É matemática. Quantos minutos ela tem que ficar batendo o bolo para que ele possa ir para a assadeira e para o forno? É matemática. Tá vendo só? Tudo tem matemática, tudo tem número. Na nossa vida toda, quando o papai vai abastecer o carro, por exemplo, ele fala, coloque 100 reais de combustível. 100 reais indica número, indica quantidade, é matemática. Não é quando você vai pesar, saber quantos você está pesando. Você sobe na balança e a balança vai mostrar números, matemática. Tá vendo só? Em todo lugar que você vai, não tem escapatória. Os números estão ali, a matemática está ali. E aí, esse amiguinho aqui, ó, eu já até mostrei ele para vocês uma vez, ele também tá assim, querendo saber e conhecer os números. Mas ele tá com um grande problema. Ele quer saber se os números têm começo e têm fim. E eu disse para ele que não, que os números não têm fim.
Eles são infinitos. Não tem como você chegar ao fim dos números. Você vai contando, 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 e não chega ao fim. Por exemplo, você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Não, não tem como. É infinito, você não dá para contar. Infinito quer dizer o quê? Não tem fim. E ele estava muito curioso com relação a isso, porque ele estava preocupado, ele estava achando que ele não sabia contar. Mas agora nós colocamos aqui para ele um quadro, como se fosse um calendário, aquele que a gente tem na nossa sala. E aí nós dissemos para ele o seguinte, que aqui no nosso varalzinho, quando você vai contar os dias do mês, tem um fim, não é? Porque começa o mês e termina esse mês, não é? Vai começar o outro e vai terminar também, vai começar um outro mês. Por exemplo, no nosso varalzinho aqui, nós começamos pelo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui do outro lado, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, nesse varalzinho representando o calendário, ele vai chegar a 30 ou a 31. E tem mês, que é no caso fevereiro, que ele pode chegar a 28 e às vezes 29. Então, se você for pensar nos números com relação aos meses do ano, ele tem começo e tem fim. Mas se formos pensar, qual é o último número que existe no mundo? Não tem, ele é infinito, nós não conseguimos chegar a ele. Então, o nosso amiguinho entendeu que ele não precisa conhecer todos os números que existem no mundo, porque ele é infinito, até ele precisa, se ele souber, por exemplo, encontrar um número bem grande. É importante que ele saiba ler esse número, não é? Mas o importante é que ele saiba que os números não têm fim. Outra coisa que ele ficou muito intrigado é conhecer as formas que as coisas têm. Aí ele viu 3 casinhas lá onde ele mora. E ele começou a observar que as casinhas têm formas. E que tudo isso também é matemática. Aí ele olhou a primeira casinha, a casinha maior. Ele viu que o telhado daquela casinha tem uma forma bem interessante. Ela tem 1, 2, 3 lados. E tem pontas. 1, 2, 3 pontinhas. E aí ele começou a perguntar para a mamãe dele, qual o nome seria dado para esse telhado, que tem 3 pontas e 3 lados. Aí a mãe disse, triângulo. Ai, que interessante, então é um triângulo? Sim, um triângulo. E aí ele começou a prestar atenção nas paredes dessa casa. E ele viu que ela tinha 1, 2, 3, 4 lados e 4 pontas. Uma ponta, 2, 3, 4. E aí ele perguntou para a mamãe, mamãe, o triângulo tem 3 pontas e a parede tem 4. Qual é o nome que eu posso dar à parede? Que forma geométrica ela pode ser? Aí a mãe disse, retângulo. Então é um retângulo. Aí ele prestou atenção e viu que a porta daquela casa grande também era um retângulo, só que um retângulo menor. Aí ele viu do lado tinha uma outra casa, só que a primeira casa era muito grande e a casa do meio era um pouquinho menor. E ele viu que ela tinha os mesmos formatos, o telhado em forma de triângulo, as paredes em forma de retângulo e a porta um retângulo menor. Aí ele prestou atenção e viu uma casinha bem menor, também com um telhado em forma de triângulo, as paredes em forma de retângulo e a porta um retângulo menor. Aí ele diz assim, mamãe, as casas têm tamanhos diferentes. Como é que eu posso falar para esses tamanhos? Ela disse, grande, média e pequena. Média quer dizer que ela não é nem grande e nem pequena? Eu disse, sim.
maior e menor. Se for olhar essas duas, esta aqui é maior do que esta. Esta casinha aqui é menor do que esta. E essa casinha é menor do que esta. E essa casinha do meio, ela é menor do que essa aqui. Viu só? Tanto de coisa que esse amiguinho aprendeu. E ele começou a praticar. Tudo que ele encontrava na rua, ele começava a comparar. O que era maior, o que era menor e o que era médio. Ele aprendeu o que era médio. Ah, ele não sabia. Ele só conhecia maior e menor. Maior e menor. O médio ele não conhecia. Um belo dia ele estava caminhando e ele reparou que o sol estava lindo. E ele começou a perceber que o sol também tinha uma forma olhando de longe. Ele viu que o sol, olhando de longe, tinha um formato de círculo. E que os raios, muitas vezes, tinham a forma de triângulo. Olha só, ele representou assim, o sol com um círculo maior e 4 triângulos do lado. 1, 2, 3, 4. E esses triângulos aqui também tem 3 pontas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E esse triângulo aqui, esses 4 aqui, são menores do que esses triângulos aqui, que estão representados no telhado dessas casinhas. Ai, mas esse menino ficou tão feliz, porque ele aprendeu tanta coisa naquela manhã. E ele disse que queria saber muito mais e que iria perguntar e prestar atenção em tudo que ele visse, para onde ele fosse. E você também, você pode fazer isso. Quando você sair, ou até mesmo dentro de casa, você pode prestar atenção aonde é que aparecem os números. Aonde nós podemos encontrar as formas geométricas. Nos seus brinquedos, na porta da geladeira, a porta da sua casa, a mesa da sua casa. Que tal prestar atenção? A janela. Preste atenção e comece a perguntar para a mamãe para te ajudar a definir quais são as formas geométricas que aparecem nos objetos da sua casa. E onde é que nós podemos encontrar os números. Combinado? Então, faça essa exploração, você vai descobrir muitas coisas. Combinado, então? Um beijo, até a próxima aula. Então, meninos e meninas, gostaram da historinha sobre os números? Muito legal, não é mesmo? Olha só, antigamente as pessoas trabalhavam muito, hoje em dia também, mas pensa só, tendo que carregar sacos de pedra, tendo que carregar saquinhos de graveto. E tinha mais uma outra forma, eles davam nós em cordas e fios. Cada nó significava um animal, uma fruta ou um saco de semente. E então, só que isso dava muito trabalho. Ainda bem que foram criados números, que agora ninguém precisa carregar saquinhos de pedra, nem de gravetos, e nem ficar dando nós em cordas. Hoje em dia basta escrever, basta contar para representar aquilo que queremos. E nós já sabemos, os números estão em todos os lugares. Basta ser curioso para perceber. Então, um beijo e até a próxima aula.